Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 17. Capítulo 189. Banquete do Lago de Jade. A terra sagrada do Lago de Jade é uma das linhagens de Dao mais proeminentes da raça humana. Antes do início de cada grande mundo, a terra sagrada do Lago de Jade convida os prodígios mais destacados da humanidade para participar. Lá existe uma árvore imortal. Dizem que é uma árvore deixada por um ser transcendente da era mítica. Ela só floresce e dá frutos no grande mundo. E o fruto maduro possui maravilhas incríveis comparáveis a um remédio divino. E a terra sagrada do Lago de Jade, em cada grande mundo, retira um fruto e o entrega ao gênio que mais favorecem, aquele com maior probabilidade de alcançar o Dao no futuro, para forjar um bom relacionamento. Embora ocorram desvios ocasionais, a maioria dos grandes imperadores na história da raça humana ainda possui conexões com a terra sagrada do Lago de Jade. Su Shen estava muito interessado na árvore imortal da terra sagrada do Lago de Jade, suspeita de ter sido deixada por um ser transcendente. A terra sagrada do Lago de Jade localiza-se em um antigo domínio celestial chamado Domínio Celestial Yuanshu. O local onde a família Ye reside não é longe do Domínio Celestial Yuanshu, leva-se apenas um ano para chegar. Dentro do Domínio Celestial Yuanshu, inúmeras carruagens luxuosas, navios de guerra varrendo o céu estrelado ou feras divinas lendárias de uma força poderosa após a outra, cujos herdeiros poderiam abalar parte do firmamento, chegavam ao local. O propósito de todos, por consenso comum, era participar do grande banquete do Lago de Jade e obter a oportunidade da Terra Sagrada. Havia até prodígios selados emergindo. Após 50.000 anos, o grande imperador contemporâneo era como um grande sol pairando sobre as cabeças, fazendo com que inúmeros gênios que se diziam invencíveis suspirassem em admiração e escolhessem impotentes selar a si mesmos. Entre eles estavam até os antigos prodígios do topo do ranking de talentos celestiais das miríades de raças, verdadeiros prodígios invencíveis de uma era passada. Su Shen estava no andar superior do navio de guerra da família Ye, observando o mundo abaixo e suspirou, como esperado do mundo mais antigo da raça humana. O Qi e a lei do domínio celestial Yuanshu são mais fortes que os do domínio do Dao do submundo azul e do domínio do mistério celestial. Embora nenhum grande imperador tenha aparecido no domínio celestial Yuanshu por quase 1 milhão de anos, olhando mais para trás, não foram poucos os grandes imperadores que surgiram ali. É a família Ye. Dizem que a família Ye produziu um prodígio invencível nesta era, que varrerá uma época e se tornará imperador. Hehe, varrer uma era? Ele me perguntou primeiro? Ele é apenas um garoto que não conhece o mundo. Quando eu era invencível no céu estrelado e varria os prodígios estrangeiros, o filho imperador da família Ye nem tinha nascido. Eu também sou um invencível. Por que deveria temer o filho imperador da família Ye? Sem uma surra, ninguém acredita que os outros são mais fortes que si mesmos. Su Shen tinha um leve sorriso nos lábios e não prestou atenção às vozes vindas de todas as direções. Vendo Su Shen assim, Yeda não pôde deixar de lamentar por aqueles arrogantes invencíveis. Algumas pessoas que nem ele conseguia derrotar ainda queriam competir com seu jovem mestre. Isso não é buscar a morte? Na direção da terra sagrada do Lago de Jade, um pequeno mundo emitia luz colorida e em seguida, mulheres bonitas como imortais celestiais voaram da terra sagrada, começando a receber pessoas de várias linhagens de Dao para o banquete. Cada mulher do Lago de Jade era uma beleza inigualável, fazendo os olhos de muitos prodígios brilharem com luz dourada, especialmente a cada passo delas, que era uma dança sem igual, tornando impossível desviar o olhar. Não é de admirar que a terra sagrada do Lago de Jade tenha florescido através de uma era após a outra. Su Shen admirava as belas mulheres do Lago de Jade, uma após a outra. Apreciar a beleza é a natureza humana. Mesmo que o estado de espírito de Su Shen fosse sólido como uma montanha verde, ele ainda apreciava coisas belas e não hesitaria em elogiá-las. O pequeno mundo dentro da terra sagrada do Lago de Jade era extremamente vasto. Um após o outro, prodígios impressionantes, acompanhados por seus servos, sentaram-se em seus lugares. Nas mesas, o melhor vinho do mundo estava disposto, o vinho de flores do pavilhão da deusa das flores. Su Shen deu um pequeno gole e suspirou, como esperado do vinho do pavilhão da deusa das flores. 1000 anos rendem apenas 1 quilo ou 2. Realmente tem um retrogosto infinito. Anos se passaram, velhos amigos partiram. Su Shen bebeu o vinho do pavilhão da deusa das flores e entendeu porque Li Shenhua o desejava até a morte. Ondas de música de cítara chegaram aos seus ouvidos. O banquete estava cheio de névoa imortal, e todos fecharam os olhos, ouvindo, como se estivessem prestes a ascender ao céu. Bom vinho e música bela eram suficientes para fazer as pessoas se demorarem, mas este não era o propósito da vinda de Su Shen. Todos os prodígios presentes estavam imersos na música da cítara, incapazes de se desvencilhar. Nesse momento a música parou subitamente. Todos abriram os olhos com raiva neles. No clímax, quando estavam mais imersos, a música maravilhosa parou de repente. Não importa que tipo de prodígio fosse, eles não podiam tolerar isso. No entanto, uma figura atraiu o olhar de todos. Toda a raiva se dissipou naquele instante. Que tipo de figura era aquela? Suas roupas brancas eram mais brancas que a neve, seus cabelos escuros caíam como uma cascata e uma marca carmesim adornava sua testa. Dignidade, santidade, charme e fascínio se entrelaçavam. Ela desceu descalça pelo ar, lótus florescendo sob seus pés, cada passo irradiando brilho. Enquanto sua saia flutuava, parecia que uma galáxia fluía. Cada centímetro de sua pele exalava o charme divino do grande Dao, como a criação mais perfeita esculpida pelos céus, tornando impossível para qualquer um nutrir pensamentos desrespeitosos e fazendo qualquer mulher se sentir envergonhada. Em sua mão, ela segurava uma cítara antiga, o que fez todos perceberem que a música inigualável de agora há pouco fora tocada por esta mulher, a santa da terra sagrada do Lago de Jade. Su Shen maravilhou-se. Através dos longos anos, aquelas que podiam se comparar a esta mulher eram menos de um punhado. Grande realização em charme trabalhada engenhosamente. Esta mulher é extraordinária.
Enquanto Sushen observava a santa do lago de Jade, ela também o observava com curiosidade e surpresa nos olhos, dizendo, jovem mestre da família Ye, a música tocada por Xiao não agrada ao seu gosto? Os olhos de muitos prodígios olharam simultaneamente para Sushen. Foi você quem perturbou os pensamentos da santa do lago de Jade? Por que não se desculpa rapidamente com ela? Entre a multidão, uma figura exalava uma aura aterrorizante, enfrentando Sushen diretamente. Vestido com roupas luxuosas e com uma espada pendurada na cintura, este era um prodígio formidável. Ele pertencia à nova era como Sushen e tinha uma alta estima por si mesmo. Todos diziam que o filho imperador da família Ye era supremo nesta era, mas ele não pensava assim. Derrotar Sushen sob o olhar atento de todos poderia até lhe render o favor da santa do lago de Jade, matando 2 coelhos com uma cajadada só, mas o roteiro não se desenrolou como ele imaginava. Ieda, vai e derrote-o, deixe-me ver os resultados do seu ano de cultivo. Ieda assentiu, seu coração batendo forte de excitação. Não era vergonhoso ser derrotado por seu jovem mestre. No ano passado, ele viu apenas a ponta do iceberg de seu jovem mestre. Apenas um ano de orientação fez seu poder de combate disparar, e sua compreensão do corpo divino da queda estelar superava em muito o que era antes. Jovem mestre, fique tranquilo, eu definitivamente o derrotarei. Ieda atacou diretamente. Ele sabia que Sushen estava lhe dando uma oportunidade. Corpo divino. Um gênio do nível de corpo divino, realmente disposto a seguir os outros. Agora, a estrada do imperador nem sequer abriu ainda, e alguém já subjugou um gênio do nível de corpo divino, tornando-o completamente convencido. Fieshen, você me subestima demais. Capítulo 190. Ieda agiu. O fenômeno do corpo divino da queda estelar transformou-se em uma ponta de dedo, apontando com uma intenção assassina arrepiante, determinado a fazer essa pessoa arrogante pagar o preço. E um prodígio que ousava desafiar Sushen naturalmente não era uma pessoa comum. Desde o seu nascimento, ele nunca encontrara um oponente, e até mesmo alguns prodígios que se selaram para o grande mundo foram derrotados por ele. Ele desembainhou a espada na cintura, reunindo uma afiada intenção de espada de abate do céu, surpreendendo a todos. Essa espada era de fato brilhante. Então é o sucessor da seita do abate celestial. Desta vez, há um bom show para assistir. Alguém reconheceu a identidade do jovem. A seita do abate celestial também era uma linhagem de Dao que dera à luz um imperador, e a escritura da espada do abate do céu era uma das 10 melhores escrituras de espada da era atual. Ieda e o sucessor da seita do abate celestial lutaram, seus movimentos abalando o céu e a terra, o suficiente para despedaçar montanhas e rios. Mas neste momento o embate deles, embora poderoso, não afetou o banquete. O domínio deles sobre o poder havia alcançado o pico. Sushen estava muito satisfeito. O banquete do lago de Jade era de fato um bom lugar. O sucessor da seita do abate celestial, mesmo na estrada do imperador, poderia ser chamado de gênio, possuindo o potencial de um rei celestial, o que era raro entre todas as raças. Se pudesse ser subjugado, certamente seria seu braço direito no futuro. Após um ano de orientação de Sushen, o cultivo de Ieda avançou aos trancos e barrancos, e seu poder de combate dobrou. No entanto, enfrentando um grupo dos prodígios mais importantes da raça humana, ainda havia uma lacuna. Ele estava coberto de feridas, mas ainda não recuava, o que comoveu muitas pessoas. Ieda ainda assim perdeu. Ele parou diante de Sushen com um olhar de vergonha e disse, mestre, eu perdi. Sushen assentiu, seus olhos calmos, sem alegria ou raiva, e disse indiferente, se você perdeu, perdeu. O fracasso não é vergonhoso. O grande imperador atual experimentou 100 fracassos, mas ainda assim tornou-se imperador. Aprenda com as lições, tempere sua natureza moral, e o fracasso não será verdadeiramente um fracasso. Sushen não puniu Ieda. Ele sabia que Ieda não era páreo para o sucessor da seita do abate celestial. Era apenas uma oportunidade para temperar Ieda. Uma boa lâmina precisa de uma afiação cuidadosa. Sushen era o portador, e o sucessor da seita do abate celestial era a pedra de amolar que ele escolhera. Ieda ficou muito emocionado. Alguns prodígios no banquete olharam para Sushen com expressões que mudaram da calma para o choque e admiração. Verdadeiros buscadores do Dao nunca temiam um fracasso. Nem todos os grandes imperadores conseguiam avançar sem impedimentos. A maioria dos grandes imperadores tinha inimigos declarados e havia perdido para eles muitas vezes. Os olhos da santa do lago de Jade brilharam, olhando para Sushen com um toque de surpresa. Este filho imperador da família Ye não era simples. Sua compreensão sobre o buscador do Dao superava em muito a de seus pares. Antes de pisar na estrada do imperador, ninguém acreditaria que ele falharia. Sendo capaz de ver através do conceito de vitória e derrota, suas conquistas não seriam medíocres. Que pena! O sucessor da seita do abate celestial não conseguia ver através do conceito de vitória e derrota, nem se incomodava em fazê-lo. Sua intenção de espada de abate do céu alcançou seu pico, desafiando Sushen diretamente. Vitória é vitória, derrota é derrota. Eu sou invencível, lutarei contra todos os inimigos do mundo e entrarei no reino supremo. Diante das palavras juvenis e agressivas do sucessor da seita do abate celestial, Sushen apenas sorriu casualmente. Ao longo de 100 mil anos, ele fora um espectador, fora impetuoso e até liderara uma era. Ele vira muitas mudanças nos padrões de todas as raças, muitos gênios e muitos como sucessor da seita do abate celestial. Sushen não discutiu com ele. Pessoas que experimentaram eras diferentes naturalmente tinham naturezas morais diferentes. Nenhuma era boa ou ruim, as pessoas sempre progridem da juventude para a maturidade. No entanto, aos olhos do sucessor da seita do abate celestial, o sorriso casual de Sushen pareceu um deboche. A intenção de espada de abate do céu foi desembainhada em seu momento de maior pico. Ela carregava o espírito de um mortal desembainhando uma espada para questionar o céu. Este foi o pensamento na mente de todos os presentes.
Eles não sabiam por que tinham tal pensamento. Diante desta espada do sucessor da seita do abate celestial, Su Shen permaneceu imóvel. O que ao seu redor solidificou-se, formando uma torrente aterrorizante, bloqueando o avanço do sucessor da seita do abate celestial. Aqui podia-se ver um prodígio supremo, como mortal segurando uma espada lutando para avançar. E Su Shen era a encarnação do Dao celestial. O sucessor da seita do abate celestial chegou diante de Su Shen, um leve golpe de espada direcionado à testa de Su Shen. Aquele espírito inigualável transformou-se em uma única espada. Boa espada! Su Shen elogiou. Sob as pupilas celestiais das miríades de leis de Su Shen, ele podia naturalmente ver o espírito desta espada do sucessor da seita do abate celestial. Que tipo de pessoa era o grande imperador do abate do céu que criará a escritura da espada do abate do céu? O Dao da espada dissipou-se. Nos olhos de Su Shen, uma espada dourada flutuante apareceu, formada por fios de runas. O sucessor da seita do abate celestial sentiu subitamente um choque no coração, percebendo um terror inigualável. Aqueles olhos dourados eram como a encarnação do Dao celestial, sagrados e invioláveis. Ele estava aterrorizado, com medo. Como poderia um mortal desafiar o céu? Gopei! Uma voz majestosa como um decreto celestial explodiu na mente do sucessor da seita do abate celestial, despertando de sua hesitação. Sem hesitar, ele golpeou com a espada para frente. O corpo da espada gradualmente virou poeira, e toda a intenção de espada de abate do céu foi lentamente extinta. Esta cena fez com que o sucessor da seita do abate celestial desabasse impotente no chão, com os olhos vagos. Se você puder compreender seu próprio Dao, poderá me procurar. Su Shen falou, olhando para o sucessor da seita do abate celestial, que havia perdido sua convicção. Esta derrota foi uma oportunidade, mas também uma tribulação. O sucessor da seita do abate celestial não carecia de talento. O que lhe faltava era seu próprio Dao e tempo. O grande mundo não esperaria que ele crescesse. Se ele pudesse compreender isso, a raça humana ganharia outro prodígio de nível rei celestial, uma futura semente de quase imperador. Muitos prodígios observaram enquanto o coração do Dao do sucessor da seita do abate celestial quase colapsava. Eles não sabiam o que o sucessor vira no momento final, mas neste instante, a força do filho imperador da família Ye era inquestionável, embora sua idade não fosse grande. Su Shen permaneceu calmo. Esta natureza moral fez com que a Santa do Lago de Jade olhasse frequentemente para o lado. Xiao sabe o propósito de sua visita, não é por Xiao. O banquete voltou à sua atmosfera animada e jovial. Um prodígio brincou. Fada Xiao, o que você está dizendo? Talvez fosse pelo remédio divino antes, mas agora, o que o remédio divino conta comparado à Fada Xiao? Outro prodígio falou, então é assim. Isso significa que há um competidor a menos pelo remédio divino? Cof, cof, na verdade, você pode ter tanto seu peixe quanto a sua pata de urso. Todos conversavam e riam. A Santa do Lago de Jade franziu os lábios e sorriu. Xiao está muito feliz que todos vocês a valorizam, mas Xiao ainda conhece seus próprios limites. Esta é uma folha da árvore imortal. A Santa do Lago de Jade estendeu a palma da mão, onde fios de lei se entrelaçavam, formando uma folha que condensava a lei como uma esmeralda. Ela continuou. Vocês só precisam ganhar o reconhecimento desta folha e estarão qualificados para ir até a árvore imortal e obter a criação do fruto divino. Muitos prodígios exclamaram surpresos. A lendária aprovação da árvore imortal é realmente tão simples. A Santa do Lago de Jade sorriu sem falar. Simples ou não, isso depende da pessoa. Capítulo 191. Su Shen abriu suas pupilas celestiais das 1000 leis. Na folha imortal havia incontáveis meridianos, parecendo como se inúmeros grandes daos estivessem rugindo. O rumor de que a terra sagrada do Lago de Jade está conectada a um transcendente parece não ser falso. A folha imortal era extraordinária, não parecendo ser um item deste mundo, e continha uma boa sorte que desafia os céus. Todos os prodígios usaram seus próprios métodos, alguns conjuraram habilidades divinas, alguns manifestaram técnicas de cultivo, alguns falaram de seus próprios caminhos do Dao, fazendo flores celestiais caírem, e alguns adotaram várias posturas, trilhando caminhos diferentes. É a folha imortal. A folha imortal se moveu. Alguém exclamou surpreso. A folha imortal, originalmente calma, moveu-se subitamente, flutuando no ar e apontando em uma direção. Lá, estava sentado um homem extraordinário, com lótus dourados brotando do chão e flores celestiais caindo. Alguém o reconheceu e exclamou surpreso. É ele? O invencível que lutou sozinho contra os prodígios de miríades de raças no passado, o número 1 de uma era que se selou até agora. Tudo pela oportunidade antes da abertura do mundo grande. O homem sentiu a folha imortal voando em sua direção, e os fenômenos ao redor tornaram-se ainda mais espantosos. No entanto, após a folha imortal girar uma vez acima da cabeça do homem, ela na verdade deu meia volta e seguiu em outra direção. Essa mudança repentina deixou todos atônitos. Aquele prodígio invencível parecia ter sido enganado pela folha imortal, e até os fenômenos surpreendentes pararam de se mover. A folha imortal pousou nas mãos de um jovem belo, parecendo excitada, e na verdade dançou graciosamente. Esta cena deixou todos boquiabertos. Isso, a folha imortal tornou-se um espírito. No entanto, esta era uma folha de árvore imortal remanescente da distante era mitológica, então tornar-se um espírito não parecia tão surpreendente. Su Shen ficou sem palavras. Esta folha de árvore imortal era verdadeiramente travessa. A donzela sagrada do Lago de Jade sorriu e disse, como esperado, ela escolheu o jovem mestre Ye. A donzela sagrada do Lago de Jade parecia ter antecipado isso e não ficou surpresa com o resultado. Embora os muitos prodígios presentes sentissem algum arrependimento, eles não estavam desacreditados. A vitória fácil de Su Shen sobre o sucessor da seita do abate celestial já os havia conquistado, e este resultado não era inesperado. Apenas o prodígio que havia sido enganado permaneceu rígido no lugar, como se o tempo tivesse parado, e os fenômenos nunca mais se moveram. A donzela sagrada do Lago de Jade levantou-se lentamente e disse, o jovem mestre Ye ganhou o reconhecimento da folha imortal e, naturalmente, tem a qualificação para obter a oportunidade da medicina divina. Por favor, jovem mestre Ye, venha com Xiao.
A donzela sagrada do Lago de Jade convidou Su Shen para as profundezas da terra sagrada do Lago de Jade. Su Shen não recusou. Ele também estava muito curioso sobre a lendária árvore imortal da terra sagrada do Lago de Jade. Nas profundezas da terra sagrada do Lago de Jade, Su Shen sentiu muitas auras aterrorizantes, como nuvens subindo e descendo, sendo capaz de continuar desde a era mitológica até o presente, sem interrupção ou declínio. A fundação da terra sagrada do Lago de Jade naturalmente não era tão simples quanto parecia. Nas profundezas, Su Shen viu uma galáxia infinita pendurada em uma árvore, e o mundo inteiro parecia tornar-se um pano de fundo. Esta é a lendária árvore imortal da minha terra sagrada do Lago de Jade, a donzela sagrada do Lago de Jade apresentou, sem intenção de ocultá-la. Esta árvore parece não estar nesta era, enraizada no tempo. É verdadeiramente espantoso. Su Shen exclamou em admiração. Uma luz de 9 cores irradiava da donzela sagrada do Lago de Jade, fazendo-a parecer etérea e imortal, como uma deusa descendo do céu. A donzela sagrada do Lago de Jade removeu o véu leve que cobria seu rosto, revelando sua beleza inigualável e sorriu. O jovem mestre Ye deve estar curioso sobre quão espantoso é o fruto na árvore imortal. Su Shen assentiu, olhando para a donzela sagrada do Lago de Jade. Neste momento, a donzela sagrada do Lago de Jade parecia estar indistinta, como se estivesse prestes a fundir-se com a árvore imortal. A donzela sagrada do Lago de Jade disse: na verdade, eu sou a transformação do fruto na árvore imortal. O lendário fruto da árvore imortal, uma oportunidade comparável a uma medicina divina, era na verdade a donzela sagrada do Lago de Jade. Su Shen ficou muito surpreso. Não admira que ele não conseguisse ver através da verdadeira origem da donzela sagrada do Lago de Jade. Ele não esperava que a donzela sagrada do Lago de Jade fosse a transformação do fruto da árvore imortal. A donzela sagrada do Lago de Jade continuou: contanto que o jovem mestre Ye me coma, você poderá obter a boa sorte concedida pela árvore imortal e ser invencível no mundo. Su Shen não admira que a boa sorte da terra sagrada do Lago de Jade fosse tão misteriosa. Su Shen olhou para a árvore imortal que parecia atravessar o tempo e perguntou: tudo isso não é tão simples assim, certo? Qual o preço que preciso pagar se eu comer você? O fruto da árvore imortal era na verdade a atual santa da terra sagrada do Lago de Jade. Su Shen não acreditava que a terra sagrada do Lago de Jade seria tão gentil a ponto de deixar uma pessoa sem parentesco comer sua santa. Deve-se saber que com tal origem como fruto da árvore imortal, talvez ela não pudesse tornar-se um imperador, mas romper para quase imperador seria fácil. A donzela sagrada do Lago de Jade sorriu. O jovem mestre Ye é astuto, mas o preço a pagar, comparado aos benefícios ganhos, não vale a pena mencionar. Quer o jovem mestre Ye torne-se um imperador ou não, após a morte, seu Dao retornará ao corpo da árvore imortal, tornando-se seu alimento. Su Shen suspirou. Parece que sua terra sagrada do Lago de Jade tem grandes ambições. Usar as marcas do Dao de sucessivas potências da raça humana, até mesmo grandes imperadores, como alimento. Que tipo de monstro isso criaria? Se aquela árvore imortal se transformasse em um ser vivo, provavelmente quebraria a maldição de ninguém transcender após a era mitológica. Os olhos claros da donzela sagrada do Lago de Jade olharam para Su Shen e disseram: se o jovem mestre ia comer Shi Yao, você certamente passará por uma transformação, dando mais um passo à frente e tornando-se um imperador nesta era. Su Shen disse: eu recuso. A donzela sagrada do Lago de Jade assustou-se e perguntou em confusão: por quê? O jovem mestre Ye não deseja tornar-se um imperador? Su Shen balançou a cabeça. É claro que quero tornar-se um imperador. Esse é o meu objetivo. Mas fada do Lago de Jade, você está enganada sobre uma coisa. Mesmo sem a oportunidade da terra sagrada do Lago de Jade, eu me tornarei um imperador, e não será por causa da oportunidade da terra sagrada do Lago de Jade. Portanto, eu recuso. O tom de Su Shen era muito calmo, mas a donzela sagrada do Lago de Jade ouviu um senso de determinação inabalável, uma crença inquestionável que convencia as pessoas. Nesta vida, este jovem diante dela certamente se tornaria um imperador supremo, reverenciado por todas as raças, dominando o universo. Para Su Shen, esta transação. Que piada! Ele possuía um tesouro supremo como um livro de reversão do destino, capaz de reencarnação. Este era o seu maior segredo. Após a morte, seu Dao retornaria à árvore imortal? Por que não refinar seu cadáver e continuar usando na próxima vida? No entanto, o que surpreendeu Su Shen foi que o segredo da árvore imortal lembrou da área proibida da tumba antiga e da maldição do palácio de bronze imortal, onde após a morte, o corpo retornaria à área proibida da tumba antiga, tornando-se imortal e sem envelhecer. Talvez houvesse uma conexão entre os dois, mas estas não eram coisas que ele pudesse explorar em seu estágio atual. Os belos olhos da donzela sagrada do Lago de Jade brilharam com um brilho estranho. Em todos os mundos, pouquíssimas pessoas recusariam a oportunidade da árvore imortal. Aqueles que desejavam tornar-se um imperador não desistiriam de nenhuma chance de tornarem-se mais fortes. Outros poderiam recusar por piedade. Mas o jovem diante dela tinha certeza de que se tornaria um imperador e recusou a oportunidade da árvore imortal do fundo do coração, uma visão verdadeiramente rara em toda a história. A donzela sagrada do Lago de Jade estava muito curiosa. A árvore imortal só escolhe uma pessoa em um mundo grande. Nesta vida, Shi Yao já escolheu o jovem mestre Ye, então ela pertence ao jovem mestre Ye. Se o jovem mestre Ye mudar de ideia, você pode comer Shi Yao a qualquer momento. A expressão da donzela sagrada do Lago de Jade era séria. Capítulo 192. Su Shen rejeitou a oportunidade da terra sagrada do Lago de Jade. No entanto, ele não rejeitou a santa do Lago de Jade. Dentro de um pavilhão antigo, a santa do Lago de Jade tocava música imortal, enquanto Su Shen compreendia textos antigos emprestados da terra sagrada do Lago de Jade. A santa do Lago de Jade tornou-se uma seguidora ao lado de Su Shen. A fundação de um fruto de árvore imortal era, no mínimo, a de um prodígio de nível rei celestial. A terra sagrada do Lago de Jade é uma das mais antigas terras santas da raça humana, contendo inúmeros segredos ocultos, registros de várias eras e um vasto número de manuais secretos de técnicas de cultivo como estrelas no céu. Talvez Su Shen não pudesse acessar os segredos mais centrais, mas com a santa do Lago de Jade reconhecendo Su Shen, a terra sagrada do Lago de Jade
Jade também estava muito disposta a investir neste gênio que tinha o potencial de provar o Dao e forjar um bom relacionamento. Su Shen permaneceu na terra sagrada do Lago de Jade por 3 anos e não retornou à família Ye. De repente, inúmeras leis se entrelaçaram ao redor de Su Shen, convergindo em milhares de fenômenos estranhos. A santa do Lago de Jade parou de tocar, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Romper 3 reinos em 3 anos, alcançando o cultivo do 7º nível do reino Nirvana aos 19 anos. Olhando para trás em toda a história, não havia muitos registros assim. A maioria dos antigos grandes imperadores estava longe de igualar o jovem diante dela em sua juventude. A aura dissipou-se rapidamente e o cultivo de Su Shen avançou ainda mais, rompendo do 6º nível do reino Nirvana para o 7º nível do reino Nirvana. O 7º nível do reino Nirvana já era considerado um forte entre os fortes. Durante estes 3 anos na terra sagrada do Lago de Jade, Su Shen aperfeiçoou continuamente seu próprio Dao, e o protótipo de um Dao que alcança os céus aperfeiçoou-se gradualmente na mente de Su Shen. Através de inúmeras reencarnações, uma vida após a outra, ele apenas continuaria a tornar-se mais forte. De repente, um fenômeno chocante apareceu na distante cidade sagrada. Su Shen olhou para cima. Havia uma vitalidade como o renascimento de todas as coisas. A santa do Lago de Jade disse: alguém na cidade sagrada desenterrou uma medicina sagrada. Faz 100 anos que ninguém tinha tal sorte. Apostas em pedras, está é uma cadeia industrial que todas as principais forças de elite possuem, e a família Ye também a tem. Aqueles itens de forças que foram outrora aniquiladas, enterrados em Shen Yuan ao longo do tempo, ninguém sabia que tipo de itens continham. Talvez houvesse lendárias medicinas divinas, artefatos sagrados selados ou até mesmo itens relacionados a grandes imperadores, e alguns até selavam seres vivos remanescentes dos tempos antigos. Um corte para o céu, um corte para o inferno. Isso fazia incontáveis artistas marciais acorrerem a isso. O avanço de Su Shen, em um raro bom humor, coincidiu com a emergência de uma medicina sagrada na cidade sagrada. Então ele levou a santa do Lago de Jade para a cidade sagrada juntos. Dentro da cidade sagrada, incontáveis pessoas estavam reunidas ao redor de um Yuanfan. Lá, alguém havia desenterrado uma medicina sagrada. Uma medicina sagrada. Isso era algo pelo qual até os santos lutariam loucamente. Velhas antiguidades escondidas na cidade sagrada emergiram, elevando o preço da medicina sagrada a um nível exorbitante. E aquele que desenterrou a medicina sagrada era na verdade um jovem. O jovem ignorou os lances de todos e virou-se para olhar para outro item. Enquanto a luz da lâmina varria, relâmpagos brilharam e trovões rugiram no céu, e um raio caiu. Havia uma pequena grama, banhada pelo relâmpago, completamente imóvel. É na verdade a grama do trovão divino. Este é um tesouro supremo da linhagem de refinamento corporal. Seu valor está completamente no mesmo nível de uma medicina sagrada. Uma vez poderia ser sorte. 2 vezes seguidas, isso ainda poderia ser apenas sorte? Mestre Shen Yuan. Poderia esta pessoa ser um mestre Shen Yuan, tentando fazer seu nome desta forma? A multidão especulava. Um mestre Shen Yuan, cultivando o Yuan Dao, é habilidoso em montar formações e observar as grandes tendências do céu e da terra. Eles são muito sensíveis à aura de Shen Yuan, tornando-se uma profissão muito procurada. Quando cultivados para grande realização, podem tornar-se um convidado de honra em qualquer força. O terceiro Shen Yuan. Uma luz divina apareceu. Todos viram que dentro daquele Shen Yuan havia uma raiz medicinal fragmentada. Mesmo após incontáveis anos, runas de lei ainda emergiam. Esta é a raiz medicinal remanescente de uma medicina divina. A cidade sagrada foi abalada. A raiz medicinal remanescente de uma medicina divina também era um tesouro de primeira linha, não menos valioso do que uma medicina sagrada. Todos estavam tremendo de medo. Este mestre Shen Yuan não varreria todos os tesouros de toda a cidade sagrada hoje, não é? Ninguém duvidava da habilidade do jovem. 3 tentativas, 3 medicinas sagradas. Isso não podia mais ser explicado por um milagre. Justo quando o jovem estava prestes a abrir o quarto Shen Yuan, uma voz calma veio. Eu aconselho você a não abrir este Shen Yuan. O jovem e a multidão olharam na direção da voz. Um caminho abriu-se na multidão, e um homem tão belo quanto um demônio apareceu diante deles. Atrás dele seguia uma beleza inigualável. Embora seu rosto estivesse coberto por um véu leve, não podia esconder sua beleza inigualável, atraindo instantaneamente o olhar de todos. Este é o filho do imperador da família Ye e a santa do Lago de Jade. Alguém reconheceu suas identidades, falando com reverência. O jovem olhou para Su Shen, nem humilde nem arrogante, e disse: Posso perguntar por que o filho do imperador Ye diz isso? Su Shen sorriu levemente e apontou para o quarto Shen Yuan e disse: Você não pode subjugar o que está dentro. O jovem ficou surpreso. O filho do imperador Ye sabe que tipo de item está dentro? No entanto, o jovem então balançou a cabeça e disse: Mesmo os mestres Shen Yuan de elite não podem saber que tipo de item está dentro de cada Shen Yuan. Como você poderia saber? Su Shen disse simplesmente: um pressentimento. O jovem revirou os olhos e, sem hesitação, golpeou com sua lâmina. De dentro do Shen Yuan, uma luz feroz irrompeu instantaneamente, despedaçando diretamente. Uma aura terrivelmente extrema surgiu, fazendo as expressões das pessoas mudarem. Isso é na verdade um Espírito Santo. Espíritos Santos, a raça mais poderosa no céu e na terra. Cada Espírito Santo possui um talento terrivelmente extremo, com o grande santo sendo apenas um ponto de partida. Um Espírito Santo de grande realização pode até rivalizar com um provador do Dao alternativo. E aquele Espírito Santo parecia ser uma pessoa? Com um único soco o jovem tentou resistir, mas foi enviado voando. Sua expressão mudou drasticamente. Este Espírito Santo era tão aterrorizante. Apenas um golpe casual quase o matou. E enquanto o Espírito Santo tentava sair correndo, um santo idoso estendeu uma mão grande para tentar impedi-lo. Inúmeras runas na verdade emergiram do corpo do Espírito Santo. As runas decompuseram-se, transformando-se em uma espada sagrada aterrorizante. Com apenas um golpe de espada cortou diretamente o braço de um santo. Deve-se saber que o Espírito Santo ainda não havia passado pelo passo final para tornar-se um santo. E justo quando aquele Espírito Santo estava prestes a escapar, o tempo e o espaço pareceram cair em estagnação, tudo pareceu congelar.
Su Shen chegou na frente do Espírito Santo. Neste momento, o Espírito Santo estava coberto de pelos e vestindo roupas esfarrapadas. Seu corpo não podia mover-se, e ele apenas olhava para Su Shen que havia chegado. Aquela aura familiar não era outra senão a do quarto da montanha da queda da terra, Jishankon. Capítulo 193. Su Shen não esperava encontrar um velho conhecido aqui. Naquela época, Jishankon escolheu selar-se e lutar até a morte porque não conseguia suprimir o Espírito Santo, e não houve notícias dele desde então. Em sua vida anterior, Su Shen não havia retornado ao domínio do Dao do Submundo Azur. Ele pensava que após 100.000 anos, as mudanças no domínio do Dao do Submundo Azur não seriam pequenas. Forças ginásticas como galhos e folhas de uma árvore floresceriam e também murchariam e cairiam. A família Ji era uma delas. Eles prosperaram, mas não puderam resistir às mudanças do tempo e declinaram. Até o Shen Yuan onde Jishankon se selou fora transferido do domínio do Dao do Submundo Azur para o domínio do Dao Yuanshu. Agora a condição de Jishankon não era muito boa. Ele acabou falhando? Su Shen suspirou levemente. Neste momento a aura de Jishankon flutuava erraticamente, restando apenas seus instintos mais primitivos. No fim, a vontade do Espírito Santo havia suprimido Jishankon. Su Shen tocou lentamente a testa de Jishankon com uma mão. O corpo de Jishankon tremeu, seu cabelo caiu rapidamente e ele brilhou com luz divina, como um deus da guerra. Você, quem é você? Jishankon estava muito confuso naquele momento. Ele parecia se lembrar de algo, mas não conseguia segurar nada, seus olhos estavam perdidos e desamparados. Su Shen disse, meu nome é Yi Shen. Jishankon pareceu intrigado. Yi Shen? Então quem sou eu, e de onde eu venho? Su Shen balançou a cabeça e disse, eu não sei quem você é, mas se você me seguir, eventualmente saberá quem é e de onde vem. Jishankon disse alegremente, sério? Se eu te seguir, saberei realmente quem sou? Su Shen assentiu, eu não mentirei para você, meu tolo irmão júnior. Su Shen recitou silenciosamente em seu coração. Dessa forma, um Espírito Santo impecável, um prodígio comparável a uma existência proibida, alguém que poderia disputar a estrada do imperador, caiu facilmente nas mãos de Su Shen. Este seria um de seus generais mais fortes sob seu comando no futuro, ajudando-o a resistir ao supremo da zona proibida e a intimidar todos os seres vivos. O tempo e o espaço retornaram instantaneamente ao normal. Ninguém sabia o que acabará de acontecer. Aquele Espírito Santo invencível estava de fato atrás do filho do imperador da família Ye, imóvel. Incrível! Aquele era um Espírito Santo inato, um ser supremo que após a grande realização, poderia estar ao lado de um alcançador do Dao alternativo. Eles sempre foram inigualáveis, mas agora estavam obedientemente atrás de outra pessoa, como um seguidor. Um pensamento aterrorizante surgiu na mente de todos. Será que o filho do imperador da família Yi realmente subjugou um ser tão terrível? Esta é uma criatura feroz que pode despedaçar até um santo. Sem dúvida, um ser tão aterrorizante foi subjugado por Su Shen. Subjugar Jishankon foi uma alegria inesperada. Justo quando Su Shen estava prestes a partir, o jovem mestre de Shen Yuan levantou-se em um estado desgrenhado e disse, filho do imperador Ye, por favor, espere. Su Shen parou, e o jovem rapidamente o alcançou dizendo, eu quero seguir o filho do imperador Ye. Todos na cidade santa ficaram chocados. Primeiro, Su Shen subjugou o Espírito Santo que havia surgido, e agora um gênio mestre de Shen Yuan queria segui-lo. As habilidades do jovem eram óbvias para todos. Ele era definitivamente um prodígio do Yuan Dao. Até mesmo muitas forças importantes na cidade santa quiseram convidar o jovem para ser seu convidado de honra. Agora, este jovem realmente queria seguir ativamente o filho do imperador da família Ye. Será que o ditado era verdadeiro, que o filho do imperador da família Ye nesta vida estava verdadeiramente destinado pelo destino a alcançar o Dao? O jovem disse seriamente, embora minha linhagem Yuan Dao seja incrivelmente misteriosa e possua muitos métodos, ela não pode se sustentar sozinha. Se você alcançar o Dao, meu Yuan Dao também estará no mesmo nível do mestre ancestral, tornando-me o maior mestre de domínio na história dos mestres de Shen Yuan. Eu aposto que você, filho do imperador da família Ye, está destinado a alcançar o Dao. Su Shen riu suavemente, isso é interessante. A partir de hoje, você pode me seguir. A expressão do jovem iluminou-se. Ele havia sido guiado por seu mestre para encontrar um prodígio com potencial para se tornar um imperador. Ele havia planejado originalmente exibir uma técnica Yuan Dao para criar algum alvoroço, mas ocorreu um pequeno acidente. No entanto, o resultado foi bom. Ele conseguiu se ligar a uma figura poderosa. Enquanto Su Shen alcançasse o Dao, ele seria o 10º mestre celestial na história dos mestres de Shen Yuan. O nome do jovem era Yuan Ming. Para Su Shen, esta foi uma alegria inesperada. Retornando à terra sagrada do Lago de Jade, Su Shen viu os belos olhos da Santa do Lago de Jade escaneando-o da cabeça aos pés. Su Shen disse calmamente, apenas diga o que quer dizer. A Santa do Lago de Jade piscou, então o jovem mestre não deve culpar Xiao por ser indelicada. Su Shen estava sem expressão. A Santa do Lago de Jade disse, eu sinto que o jovem mestre parece ter se tornado mais jovem neste momento. Quando Xiao conheceu o jovem mestre pela primeira vez, você já era assim. Su Shen disse indiferente, é apenas que cultivei um método proibido. Depois de usá-lo, tenho que pagar algum preço e este é um deles. Seu corpo de fato havia se tornado um pouco menor, mas era insignificante. A Santa do Lago de Jade disse com inveja, então é assim. Jovem mestre, você sabe que este preço é o que inúmeras mulheres sonham. A beleza murcha, não importa quão belo seja um rosto, ele não pode resistir à passagem do tempo. Não importa quão deslumbrante seja uma beleza, haverá um dia em que ela envelhecerá. Mas o método secreto do jovem mestre pode manter uma pessoa para sempre em sua idade mais bonita. Su Shen teve uma dor de cabeça. Su Shen pôde apenas continuar. O preço de usar este método secreto também é extremamente alto. Ele requer um físico que toque o tempo, caso contrário, não se pode resistir ao poder do tempo e pode-se desaparecer do mundo devido à natureza proibida. Sem
sem deixar vestígios. Os belos olhos da Santa do Lago de Jade mostraram um toque de decepção. Físicos que tocam o tempo são poucos ao longo da história. Cada físico que toca o tempo é um físico supremo, destinado a alcançar o Dao. Por exemplo, o corpo do Dao do imortal voador de Su Shen na história antiga apareceu um punhado de vezes, e a maioria deles alcançou o Dao e se tornou imperador. Su Shen permaneceu na terra sagrada do Lago de Jade por mais 3 anos. As mudanças no mundo tornaram-se cada vez mais aparentes, e mais prodígios começaram a escolher embarcar naquele caminho que abrange os tempos antigos e modernos, simbolizando a invencibilidade. 3 anos e mais 3 anos, Su Shen finalmente preparou-se para zarpar de volta à família Ye para se preparar para embarcar na estrada do imperador, cruzando o céu estrelado. Ao lado de Su Shen estavam Ieda, a Santa do Lago de Jade, Ji Shankon, e Yuan Ming e um grupo de prodígios extraordinários. Esta viagem ao domínio do Dao Yuanshu foi indubitavelmente frutífera. Ainda faltava metade da jornada para retornar à família Ye. Neste momento, Su Shen subitamente teve um mau pressentimento. O corredor espacial originalmente estável tremeu violentamente de repente e então, colapsou rapidamente rasgado por um par de garras. 3 cabeças maiores que estrelas emergiram de dentro, e uma intenção assassina arrepiante varreu o local, fazendo as pessoas estremecerem. Isto é, o Imperador Dragão. O ancião da família Ye tremeu, incapaz de acreditar. Aquela figura colossal era ninguém menos que uma grande figura parada no auge do céu estrelado, um especialista de nível grande santo. Agora, ele realmente queria atacar Su Shen, querendo cortar este filho do imperador da família Ye pela raiz. Aquela figura aterrorizante obscureceu o céu estrelado. A raça espiritual sob o céu estrelado quer violar a ordem e atacar o prodígio da minha raça humana? O atual grande imperador ainda não pereceu. A caverna dos 10.000 dragões realmente não tem medo de enfrentar o acerto de contas de um grande imperador? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 194. O Imperador Dragão do Reino Grande Santo. A passagem espacial não pôde suportar a aura aterrorizante e colapsou diretamente. Alguém tem medo de mim e quer me matar por este meio. Su Shen encarou diretamente o Imperador Dragão. Com sua identidade estimada nesta vida, o antigo dragão ainda não podia fazer nada contra ele. Uma mão de Jade cruzou camadas de espaço, segurando uma runa, e uma voz preguiçosa veio do outro lado. Uma pequena perereca com linhagem impura realmente ousa atacar o filho do imperador da minha família Ye. Ele deve ser executado. A runa em sua mão queimou, transformando-se eventualmente em um portal, e do outro lado do portal, uma radiância divina imensurável surgiu, formando inúmeras projeções de armas divinas que esmagaram o rio de estrelas. Isto é, o tesouro de armas divinas do imperador das 100 batalhas da família Ye de outrora. Ele ainda existe no mundo hoje. A arma divina das 100 batalhas, acompanhando o grande imperador da família Ye, ressoou por todo o céu estrelado, matando inúmeras raças alienígenas e até carregando o sangue fresco dos imperadores primordiais. O imperador dragão da caverna dos 10.000 dragões não era um verdadeiro imperador antigo, afinal, mesmo se fosse um verdadeiro imperador antigo neste momento, ele sentiria terror. Filha do imperador da família Ye, você ainda está viva. O imperador dragão ficou muito chocado, completamente horrorizado. Apenas a linhagem direta do grande imperador da família Ye de outrora poderia ativar a arma divina das 100 batalhas. Lá dentro, inúmeras armas divinas de grandes inimigos que haviam sido derrotados pelo grande imperador da família Ye estavam guardadas, muito além do que ele poderia enfrentar. Das 36 estratégias, ele escolheu sem hesitar a melhor, retirar-se. Infelizmente, Ye Liuli não tinha intenção de dar ao imperador dragão uma chance de viver. Hoje, com o sangue de um especialista de alto nível, ela anunciaria ao céu estrelado que a família Ye não estava em declínio, e que a fundação da família Ye era suficiente para proteger um filho do imperador enquanto ele crescia. A arma divina das 100 batalhas, o domínio da aniquilação, Ye Liuli rasgou o reino do vazio, e um grito estridente veio de dentro do céu estrelado. O imperador dragão, parado no topo de todas as raças, estava neste momento aproximando-se do fim de sua vida. No entanto, o assunto estava longe de terminar. Através do tempo e espaço infinitos, uma maldição aterrorizante desceu. Maldição extintora de almas. E Ye Liuli ficou enfurecida. A arma divina das 100 batalhas abandonou sua perseguição ao imperador dragão, tentando impedir a descida desta maldição. A maldição extintora de almas é a maldição mais maliciosa no céu estrelado, e inúmeros indivíduos brilhantes caíram sob seu poder. Neste momento, Ye Liuli estava atrasada. A pessoa que fez o movimento havia calculado tudo. O imperador dragão era meramente uma isca para atrair Ye Liuli. Seu verdadeiro propósito era para este momento, para estrangular Su Shen em seu berço. Esta também era uma existência extremamente antiga, com um planejamento meticuloso. É realmente a maldição extintora de almas. Em sua vida anterior, Su Shen também ouvirá falar desta maldição aterrorizante. Ninguém afligido por ela poderia viver por mais de 100 anos e, sem exceção, todos morreriam em dor extrema. Até onde ele sabia, em todo o céu estrelado, havia muito poucas linhagens de Dao que dominavam esta maldição. Com apenas um pensamento, Su Shen sentiu um golpe terrível nas profundezas de sua alma. Sua alma originalmente vibrante estava decaindo rapidamente, seu cabelo preto tornando-se branco, envelhecendo velozmente. Mais de 100 runas apareceram na mão de Ye Liuli, seguindo o Qi cruzando o espaço infinito, manchando o céu estrelado com sangue, mas ainda falhando em reter a pessoa por trás das cenas. A Santa do Lago de Jade, Ieda, Yuan Ming e Ji Shankon tentaram se aproximar de Su Shen, mas foram diretamente lançados longe. Ye Liuli apareceu ao lado de Su Shen, seu vestido imortal verde manchado de sangue. Na breve troca anterior, ela também sofrerá ferimentos. Neste momento, ela pegou uma grande garrafa de água do tempo e despejou em Su Shen, junto com inúmeras pílulas espirituais e remédio divino. Su Shen parou e Liuli, tossindo uma vez. Irmã Liuli, é inútil.
A maldição extintora de almas é aterrorizante demais. Ela já se enraizou em minha alma divina. Mesmo a água do tempo, o lendário remédio divino, não pode removê-la. E Eliuli estava cheia de autorreprovação, derramando lágrimas. A culpa é toda minha. Se eu não tivesse sido descuidada, não teria dado uma oportunidade à pessoa por trás das cenas. Su-Shen balançou a cabeça e disse, mesmo sem esta vez, a pessoa por trás das cenas ainda teria tramado contra mim. É uma sorte que desta vez eu tivesse você, irmã Liuli. Caso contrário, a pessoa por trás das cenas não teria usado uma maldição, arriscando-se a um ferimento sério para me amaldiçoar. Ele teria me atacado diretamente. E Liuli disse, como pode estar tudo bem? Essa é a lendária maldição extintora de almas. Não me conforte. Se você morrer, eu trarei o armamento do imperador da família Ye e farei todas as forças que dominam a maldição extintora de almas perecerem com você. Su-Shen deu um sorriso irônico, momentaneamente incapaz de distinguir se Liuli estava cuidando dele ou amaldiçoando-o. Ele ainda não queria morrer. A maldição extintora de almas poderia ser insolúvel para outros. Mas quem era Su-Shen? Em sua vida anterior, ele quase entrou no auge do Dao da Alma com sua alma divina, usando o Dao da Alma para alcançar aquele status sem precedentes de grande imperador. Embora a maldição extintora de almas fosse aterrorizante, não era suficiente para matá-lo facilmente. A pessoa por trás das cenas poderia esmagá-lo com um único dedo, mas ele nunca jamais deveria ter tentado matá-lo com a maldição extintora de almas. Su-Shen fechou os olhos e sentou-se de pernas cruzadas. A aura desolada nas profundezas de sua alma divina foi dispersada por inúmeras runas. Na mente de Su-Shen, um poder misterioso estava lutando com o poder da maldição extintora de almas. Visivelmente a aparência envelhecida de Su-Shen estava mudando rapidamente, tornando-se jovem novamente. As expressões de todos gradualmente transformaram-se em surpresa. Capítulo 195. A expressão de Liuli mudou rapidamente. Ela podia sentir que os ferimentos de Su-Shen estavam melhorando, o que era quase um milagre. Liuli exclamou, poderia ser, pequeno Shen-Zi, que você resolveu a maldição da extinção da alma? Su-Shen balançou a cabeça. A maldição da extinção da alma é uma maldição inigualável. Resolvê-la não é fácil. Eu apenas usei um método para suprimir sua propagação. Um especialista comum do reino Nirvana afligido pela maldição da extinção da alma certamente morreria dentro de 10 anos, mas eu estendi esse período para 100 anos. Se eu me tornar um santo dentro de 100 anos, esse período será ainda mais estendido. Contanto que eu consiga romper para o reino quase imperador dentro de 3.000 anos, serei naturalmente capaz de resolver a maldição da extinção da alma. E este era o método de Su-Shen para quebrar a maldição da extinção da alma. Contanto que ele rompesse rapidamente, a maldição da extinção da alma nunca seria capaz de matá-lo. Ao atingir o reino quase imperador, uma mera maldição da extinção da alma seria apenas nutrição. E talvez Su-Shen pudesse até usar a oportunidade para encontrar um mentor por trás disso. O método parecia simples, mas deixava as pessoas estupefatas. Tornar-se um santo dentro de 100 anos e romper para quase imperador dentro de 3.000 anos. Para qualquer outra pessoa, isso não era diferente de morrer, apenas 100 anos mais tarde. E Liuli conhecia o talento aterrorizante de Su-Shen. Tornar-se um santo dentro de 100 anos e romper para o reino quase imperador dentro de 3.000 anos para outros, era uma tarefa impossível. Mas para um prodígio como Su-Shen, não era impossível. O mero fato de que ele conseguia suprimir a maldição da extinção da alma já provava que ele era um milagre. E Liuli olhou para Su-Shen, que nunca entrava em pânico, permanecendo calmo mesmo ao enfrentar um ataque poderoso. Ela não pôde deixar de suspirar. 3 anos e mais 3 anos, o pequeno Shen-Zi realmente mudou muito. 7 anos se passaram desde que ele deixou a família Ye. O jovem cresceu e se tornou um homem, já possuindo a postura para suprimir a todos com o porte de um jovem grande imperador. De repente, o rosto originalmente pálido de Su-Shen tornou-se rapidamente rosado, e ele cuspiu violentamente uma lufada de sangue fresco, fazendo a expressão de Liuli mudar novamente enquanto ela avançava para apoiar Su-Shen. Diante da preocupação e confusão dela, Su-Shen disse com um sorriso amargo, agora há pouco, irmã Liuli, você me deu tônicos potentes demais. Eu não consegui refiná-los totalmente em tão pouco tempo. Talvez eu não seja amaldiçoado até a morte pela maldição da extinção da alma, mas sim nutrido demais até a morte pelas suas pílulas espirituais e medicina divina. Irmã Liuli. Ao ouvir isso, o belo rosto de Liuli corou levemente. Em sua preocupação, ela alimentara Su-Shen com muitos itens divinos preciosos que preservara por anos. Esta era uma fortuna que desafiava os céus, mas o reino de Su-Shen ainda era baixo demais no momento. Se não fosse por Su-Shen ser um corpo do Dao do imortal voador nesta vida e possuir muitas escrituras imperiais inigualáveis, ele poderia realmente ter se tornado o primeiro gênio na história a ser nutrido demais até a morte por pílulas espirituais e medicina divina. Su-Shen fechou os olhos e começou a se concentrar em refinar as propriedades medicinais. No céu estrelado, o nome de Ye-Shen ressoava por todas as 10.000 raças. Ele obteve o legado do Lago de Jade, submeteu espíritos sagrados e até atraiu a lealdade proativa de um prodígio inigualável da linhagem do mestre Shen Yuan. Tudo provava que este filho do imperador da família Ye possuía o potencial para se tornar um grande imperador. O que era lamentável, no entanto, foi que o filho do imperador da família Ye encontrou uma tentativa de assassinato em seu caminho de volta para a família Ye, levando a uma batalha aterrorizante. Um misterioso especialista poderoso da família Ye surgiu, quase matando o imperador dragão da caverna dos 10.000 dragões. Mas houve também um mentor oculto que amaldiçoou o filho do imperador da família Ye com a maldição da extinção da alma. Dentro de 100 anos, o filho do imperador da família Ye cairia. Ninguém acreditava que alguém pudesse escapar da maldição da extinção da alma. Nem mesmo o filho do imperador da família Ye, que possuía o potencial de um grande imperador. O céu inveja o gênio. Disse que este incidente enfureceu muitas forças antigas da raça humana, levando-as a atacar a caverna dos 10.000 dragões. Causou até mesmo a emergência de um antigo e supremo poder oculto da raça espiritual, com armas imperiais
imperiais cruzando o céu. O conflito finalmente terminou com a Caverna dos 10.000 Dragões gravemente ferida. Nesta era de grande disputa, a situação é traiçoeira e imprevisível. Mesmo um prodígio com o potencial de se tornar um imperador, se não sobreviver até o fim, verá todos os seus esforços resultarem em nada. O tempo passou rápido e 5 anos se foram. O velho ancestral da família Ye liderou muitas forças da raça humana para atacar a Caverna dos 10.000 Dragões, chegando a implantar a arma imperial da família Ye. O resultado final foi apenas um ferimento grave na Caverna dos 10.000 Dragões. Su Shen não ficou surpreso com este desfecho. Não apenas havia uma existência antiga da raça espiritual protegendo desesperadamente a Caverna dos 10.000 Dragões, como também suspeitava-se de figuras de dragões antigos dentro da Caverna dos 10.000 Dragões. A expectativa de vida do grande imperador contemporâneo estava chegando ao fim, e um tumulto das trevas certamente ocorreria então. Neste momento, lutas internas entre poderes de combate de alto nível apenas enfraqueceriam a força das 10.000 raças no céu estrelado. Assim que o caos eclodisse, haveria pesadas baixas. No entanto, Su Shen ainda se lembrava deste rancor. Ao longo dos últimos 5 anos, Su Shen refinara algumas das propriedades medicinais em seu corpo, e ele Li realmente o alimentara com demais de uma vez. Neste momento, o corpo de Su Shen era requintado e translúcido, etéreo como um imortal, exalando uma fragrância. Ele era como uma medicina divina ambulante. Acima da família Ye, um poder trovejante se reuniu, transformando-se em armas, varrendo toda a família Ye. Alguém em nossa família Ye passou pela tribulação e se tornou um santo. A família Ye foi abalada. Muitos olhares voltaram-se para a direção da tribulação, com os olhos cheios de surpresa. A direção da tribulação era precisamente a direção onde o filho do imperador da família Ye estava em reclusão. O filho do imperador, ele cultivou por menos de 30 anos, não foi tornar-se um santo após 30 anos de cultivo. Olhando para trás através dos tempos antigos e modernos, tal talento é realmente aterrorizante demais, quase um tabu. Tornar-se um imperador no futuro é meramente uma questão de tempo. Tal talento aterrorizante fez a família Ye odiar a Caverna dos 10.000 Dragões ainda mais. Eles estiveram a apenas um passo de ter a esperança futura de sua família Ye sufocada. E o sonho de uma linhagem de segunda geração do caminho imperial também seria estilhaçado. Tal ódio deveria ter sido irreconciliável, mas o grande imperador contemporâneo ainda não havia perecido e ainda mantinha seu poder, suprimindo o céu estrelado e dissuadindo muitas linhagens do Dao de agir presunçosamente. Ninguém queria provocar um grande imperador idoso e enfrentar a retribuição. Um velho ancestral da família Ye afirmou furiosamente em voz baixa: quando o grande imperador contemporâneo falecer, esse será o momento para nossa família Ye acertar as contas com a Caverna dos 10.000 Dragões. O acerto de contas não é apenas sobre o tumulto das trevas. Com um rancor tão grande, se a família Ye não aniquilar a Caverna dos 10.000 Dragões, eles serão para sempre pregados ao pilar da vergonha. Mesmo que se suspeite haver uma figura de dragão antigo atrás da Caverna dos 10.000 Dragões, isso não pode impedir a determinação de vingança da família Ye. Su Shen passou pela tribulação de santo. Diante das armas divinas aterrorizantes formadas por relâmpagos vindos de todas as direções, ele meramente estendeu uma mão e suprimiu todo o que, diante dos relâmpagos convergentes, ele os estilhaçou com um único soco. A luz divina do corpo do Dao do imortal voador envolveu uma área de 10.000 milhas. Sua velocidade, combinada com seus métodos de matança, permitiu-lhe abater um rei santo mesmo sendo um santo recém-ascendido, verdadeiramente aterrorizante. Tornar-se um santo, tão simples. A geração mais velha estava bem, mas a geração mais jovem da família Ye, ao testemunhar esta cena, quase teve seu coração do Dao colapsado. No entanto, então se lembraram de que a pessoa passando pela tribulação era seu próprio filho do imperador. Ah, então está tudo bem. Quanto mais forte fosse seu próprio filho do imperador, mais benefícios haveria para eles. Os prodígios antigos da família Ye, que haviam sido selados até agora, pretendendo disputar a estrada do imperador, viram a cena da tribulação de Su Shen e simultaneamente exibiram sorrisos amargos. Como poderiam competir com tal monstro? Como poderiam sequer tentar competir? Tornando-se um santo em menos de 30 anos, eles não poderiam competir mesmo se tentassem com todas as forças. A comitiva de seguidores de Su Shen ganhou mais alguns prodígios. O filho do imperador da família Ye tornou-se um santo. Ele está prestes a disputar a estrada do imperador. Capítulo 196. A notícia do rompimento do filho do imperador da família Ye para o estado de santo espalhou-se rapidamente por vários domínios estelares. Ele alcançou o rompimento para a santidade em menos de 30 anos. Tal talento estava além do que o termo prodígio poderia descrever. Que pena! Nenhum ser vivo afligido pela maldição da extinção da alma jamais viveu além dos 100 anos. É uma pena para o filho do imperador da família Ye. Muitas forças lamentaram. Desde os tempos antigos, ninguém afligido pela maldição da extinção da alma jamais escapara do destino da maldição. Não, como poderia tal figura cair tão facilmente? Havia também aqueles que acreditavam firmemente que o filho do imperador da família Ye não cairia tão facilmente. Dentro da família Ye, Su Shen preparava-se para embarcar na estrada do imperador. Esta não era sua primeira vez na estrada do imperador, mas a estrada do imperador sempre continha perigos demais. Não era fácil alcançar a outra margem e entrar no reino do imperador antigo. Você deseja me seguir? Um convidado não convidado chegou à família Ye, o atual sucessor da seita do abate celestial. Foi tanto inesperado quanto dentro do previsto. O sucessor da seita do abate celestial havia se transformado do fracasso para uma nova vida. Sua natureza interior evoluíra, tornando-se mais composta. Com um pouco mais de temperamento, ele certamente se tornaria uma lâmina afiada. O sucessor da seita do abate celestial assentiu. Isso mesmo. Desejo segui-lo para conquistar a estrada do imperador e abater todos os inimigos. Su Shen disse: bom, de agora em diante seu nome é Ye-san. O sucessor da seita do abate celestial ficou ligeiramente atônito e disse: eu tenho um nome. Ye-san, esse nome não é um pouco casual demais? O sucessor da seita do abate celestial resmungou para si mesmo. No entanto, Su Shen acenou com a mão. Isso não é importante. De hoje em diante você é Ye-san.
Su Shen, acompanhado por muitos prodígios, despediu-se de seus familiares um por um e então pisou naquele caminho para o Dao. 10 anos haviam se passado desde que Su Shen liderou seus seguidores na estrada do Imperador. Acima do navio de guerra, um vasto que preenchia cada canto. Figuras aterrorizantes estavam presentes em todas as direções. Sem exceção, todos os que podiam embarcar neste navio de guerra eram gênios de alto nível. À frente estava uma cidade incrivelmente alta. Incontáveis estrelas estavam conectadas em uma extensão contínua. Acima da cidade havia runas capazes de suprimir tudo. Esta era uma passagem do Imperador. Dentro da passagem do Imperador, gênios de vários domínios estelares próximos se reuniam. À frente, incontáveis figuras estavam diante da passagem do Imperador. Vinham de raças diferentes, mas seu objetivo neste momento era o mesmo. Seu alvo era aquele prodígio supremo da raça humana, aclamado por ter o potencial de um grande imperador, o prodígio invencível deste grande mundo, Ye Shen. Ye Shen da raça humana, não seja um covarde. Saia e aceite nosso desafio. Um escolhido do céu, invencível em seu domínio estelar e possuindo uma aura inigualável, rugiu em direção ao navio de guerra que voava diretamente para eles. Neste momento, dentro do navio de guerra, surtos de ki eclodiram, e numerosos prodígios avançaram para lutar. Se você quer desafiar nosso senhor, deixe-nos primeiro ver se você é qualificado. Uma grande batalha eclodiu. Su Shen parou de cultivar e ficou no deck de observação do navio de guerra, contemplando a cena distante com a donzela sagrada do Lago de Jade. Ao longo desses 10 anos, todos haviam cultivado diligentemente e sua força melhorará. Su Shen pretendia usar esses prodígios de raças estrangeiras para temperar seus seguidores nesta passagem do Imperador. A batalha foi feroz. Alguns sangraram, enquanto outros desencadearam seu poder total, movendo-se como se não tivessem oposição. Confortável, verdadeiramente confortável. Ji Shan riu alto, atraindo inesperadamente uma calamidade aterrorizante. Ele estava passando por sua tribulação de santo. Os rostos dos prodígios de raças estrangeiras ao redor mudaram drasticamente e eles se dispersaram freneticamente. Ji Shan não os perseguiu. A esmagadora tribulação de santo desceu. Quão aterrorizante era o corpo físico de um espírito sagrado inato. Mesmo banhado na tribulação de raios, ele permaneceu imóvel. A tribulação de santo não conseguiu quebrar suas defesas. Mesmo quando se transformou na calamidade mais terrível, ainda não conseguiu ferir gravemente Ji Shan. No momento em que Ji Shan passou por sua tribulação de santo, dentro da passagem do Imperador, ao mesmo tempo, várias auras santas imponentes surgiram. Estes eram os especialistas supremos entre a geração mais jovem de vários domínios estelares e raças, todos eles santos, sem exceção. Comparados a esses seres, os prodígios de raças estrangeiras que agora desejavam desafiar Su Shen eram meras formigas. 6 prodígios santos de raças estrangeiras avançaram contra Ji Shan. O confronto foi incrivelmente aterrorizante, e o impacto fez até mesmo alguns velhos monstros que guardavam a passagem do Imperador tremerem. Aquele é o lendário espírito sagrado. Os rumores eram de fato verdadeiros. O filho do imperador da família ia submeter um espírito sagrado. Mesmo que um espírito sagrado não possa se tornar um imperador, ele pode embarcar em outro Dao, rivalizando com o Supremo. Ji Shan rasgou diretamente um prodígio de raça estrangeira ao meio, manchando o céu de sangue, e então estilhaçou outro prodígio de raça estrangeira com a mão erguida. Seu poder de combate era de induzir desespero. Um gênio santo de raça estrangeira tentou fugir, mas foi empalado pela espada de Ji Shan contra a muralha da passagem do imperador. Monstro! Isto é um monstro? Um ser com 2 chifres na cabeça experimentou um colapso de seu coração do Dao, gritando desesperadamente. Desde seu nascimento, ele possuía uma força imensa e técnicas físicas inigualáveis, sendo capaz de lutar facilmente acima de seu nível. Ao entrar na estrada do imperador, ele fora invencível e raramente encontrara um oponente. Agora, em uma mera troca com Ji Shan, seus braços foram arrancados. Sua força orgulhosa era como papel fino facilmente perfurada. O corpo de Ji Shan estava envolto na luz do espírito sagrado, com leis inatas descendo como um ser divino. Ele aniquilou diretamente o último sobrevivente. Neste momento, todos entenderam o que era um espírito sagrado. Espíritos sagrados eram distantes, e sua natureza era originalmente extremamente feroz. Era apenas na presença de Su Shen que eles pareciam dóceis. Dentro da passagem do imperador, ninguém mais ousava obstruir Su Shen e seu grupo de entrar na passagem. Os guardiões da passagem do imperador testemunharam esta cena e caíram em reminiscência. Naqueles anos distantes, eles também haviam sido cheios de espírito juvenil, embarcando na estrada do imperador. Infelizmente, o tempo envelhece as pessoas e o tempo abate os prodígios. Este mundo nunca carece de gênios. Há sempre pessoas além das pessoas, e céus além dos céus. Eles eram cheios de ambição, mas ainda assim falharam. Filho do imperador da família Ye, que verdadeira pena. Alguém suspirou. O fato de o filho do imperador da família Ye estar afligido pela maldição da extinção da alma não era segredo. Desde os tempos antigos, ninguém afligido pela maldição da extinção da alma viverá além dos 100 anos. O filho do imperador da família Ye seria, em última análise, apenas um momento passageiro neste vasto grande mundo. Fora da passagem do imperador, os prodígios de raças estrangeiras que se orgulhavam de seu talento inigualável sentiram desespero neste momento. Deixando de lado desafiar Su Shen, até mesmo os seguidores de Su Shen poderiam derrotá-los facilmente. Tal disparidade enorme sem dúvida estilhaçaria a natureza interior de muitos gênios. E Su Shen não se demorou muito dentro da passagem do imperador. Com sua força, ele era capaz de avançar mais profundamente na estrada do imperador. Capítulo 197. 50 anos haviam se passado desde que Su Shen pisou na estrada do imperador. No momento, Su Shen se dirigia à quinta passagem das 108 existentes na estrada do imperador. Quanto mais se avançava, mais fortes se tornavam os inimigos encontrados. 50 anos de batalha e matança trouxeram um progresso tremendo para Ji Shan, Ieda, Ye San e os outros prodígios da família Ye que haviam atraído a atenção de Su Shen. Su Shen parou na quinta passagem.
Mestre, há uma convergência da sorte do mundo aqui. É provável que um tesouro supremo surja. As palavras de Yuan Ming fizeram Su Shen pausar. Ele valorizava muito este prodígio da linhagem do mestre Shen Yuan e conhecia as capacidades de Yuan Ming. Provavelmente havia uma grande oportunidade prestes a emergir na quinta passagem imperial. Exatamente como Yuan Ming previra após Su Shen esperar por 3 anos, um domínio estelar ao redor da quinta passagem imperial começou a flutuar. O legado de um antigo grande imperador apareceu. Tratava-se da tumba de um grande imperador de uma era distante, perdida em um espaço e tempo desconhecidos, retornando agora nesta era. Talvez contivesse uma arma imperial, talvez uma escritura antiga de um grande imperador ou até mesmo a lendária medicina divina. Incontáveis prodígios ficaram sobressaltados. Su Shen não foi exceção. Ele liderou seu grupo até a tumba para buscar a oportunidade. Fosse uma arma imperial, uma escritura imperial ou uma medicina divina, todas eram oportunidades imensas. Muitos prodígios que estavam em reclusão na estrada do imperador emergiram de seu cultivo. Extensões de mares estelares foram esmagadas, e um mundo antigo flutuou da outra extremidade do reino do vazio. Aquela era a tumba imperial, onde um grande imperador inigualável usou um grande mundo para abrigar seu corpo físico. De repente, uma aura aterrorizante surgiu, transformando-se em uma luz negra que disparou diretamente para a tumba. Ninguém o impediu, pois todos que tentaram morreram. Este é o Imperador Celestial Dragão Negro. Dizem que ele cultivou por apenas 2000 anos, mas seu cultivo já atingiu o pico do Reino Santo. Ele não tinha ido para as passagens imperiais mais profundas? Por que está aqui? Aquela figura aterrorizante segurava uma lança do purgatório negra, com corpo humano e cabeça de dragão, coberta por escamas negras como se ouro imortal estivesse incrustado em seu corpo. O Imperador Celestial Dragão Negro era o prodígio supremo do clã do dragão, cujo corpo do purgatório do dragão negro suprimia todos os grandes inimigos. Ele era uma figura formidável que fizera seu nome cedo na estrada do imperador. Um santo de outra raça estrangeira bloqueou seu caminho e foi diretamente esmagado e explodido pela investida, sem que o dragão negro sequer diminuísse a velocidade. Seu corpo físico era pavoroso a esse ponto. A lança do purgatório negra disparou em direção à tumba imperial, pretendendo romper o espaço sozinha. Imperador Celestial Dragão Negro, você não é qualificado para monopolizar a oportunidade da tumba imperial. Uma mão imensa estendeu-se do céu, com um único dedo transformando-se no símbolo suástica, brilhando com luz dourada, sagrada e solene. Pressionando diretamente o Imperador Celestial Dragão Negro, este abandonou a ideia de entrar na tumba e girou a lança em sua mão. A ponta da lança emitiu chamas negras de dragão, colidindo com a mão gigante. Alguém do Palácio Celestial. Um prodígio dentro da passagem imperial reconheceu o recém-chegado. Um monge de vestes brancas com uma das mãos erguida verticalmente diante do peito. Pisando em flores de lótus brancas, cercado por cânticos budistas de salvação universal, com encantadoras donzelas celestiais dançando ao seu redor. Isso fez com que todos recordassem a identidade do monge. Palácio Celestial, Rei Mingmo. Tratava-se de um prodígio inigualável do Reino Rei Santo. Imperador Celestial Dragão Negro, renda-se a mim e poderei poupar sua vida. Com apenas o poder de um dedo, o fisicamente poderoso Imperador Celestial Dragão Negro foi esmagado como porcelana estraçalhada, com sangue jorrando das partes quebradas. Bobagem. Rei Mingmo, se estivéssemos no mesmo reino, se eu não pudesse matá-lo em 100 movimentos, eu cometeria e acabaria com a própria aqui mesmo. O Imperador Celestial Dragão Negro estava muito inconformado. Quão vasta era a lacuna entre o Reino Santo e o Reino Rei Santo. Além disso, o Rei Mingmo não era fraco, ou melhor, não havia fracos no Palácio Celestial. Nós dois cultivamos por 2000 anos. Por que eu rompi para o Reino Rei Santo antes de você? O Rei Mingmo não se importou. Ambos cultivaram pelo mesmo tempo, e sua habilidade em atingir o Reino Rei Santo primeiro era o que importava. O corpo do dragão negro ficou rígido. A mão do Rei Mingmo transformou-se em uma impressão de palma, suprimindo-o diretamente. Seu corpo físico transformou-se em um pequeno dragão negro, o que humilhou profundamente o Imperador Celestial Dragão Negro. Este lugar agora está sob o controle do meu Palácio Celestial. Se algum benfeitor se superestimar e desejar disputar a oportunidade. As vestes do monge flutuaram, seus olhos brilharam com um frio gélido, e então os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso, dizendo: não culpe este humilde monge por uma grande matança hoje. O Palácio Celestial, na verdade, queria monopolizar a oportunidade da tumba imperial. Esse ato causou indignação imediata. O dragão negro, suprimido pelo monge, riu com deboche. Rei Mingmo, você é presunçoso demais. Acredita verdadeiramente que atingir o Reino Rei Santo o torna invencível? O monge disse calmamente: este humilde monge não é invencível, mas este humilde monge é invencível nesta quinta passagem. Ele não estava sendo modesto, tinha seus motivos. A maioria dos prodígios havia ido para as partes mais profundas da estrada do imperador. Ele seguirá o comando do grande sacerdote do Palácio Celestial para guardar a quinta passagem, esperando para abater o predestinado. Não esperava encontrar a tumba de um grande imperador, o que foi uma surpresa agradável. Ao obter tal oportunidade, ele certamente saltaria para se tornar uma figura de elite no Palácio Celestial. Muitos prodígios estavam furiosos, mas impotentes. O Palácio Celestial era uma força colossal, tendo produzido 3 imperadores no passado. O atual mestre do palácio, de Xitian, era um prodígio ainda mais proibido, varrendo uma era. Além dele, o palácio também possuía 8 potências de nível rei celestial que podiam facilmente massacrar uma raça. No entanto, também havia potências rei santo de grandes mundos fora do domínio estelar que não queriam desistir da oportunidade. A maioria de suas vidas estava chegando ao fim, e falhar em avançar significava morte. Várias auras poderosas rugiram, mas a expressão do monge permaneceu inalterada. Um grupo de velhos de uma era antiga, querendo se apegar à vida e tomar a oportunidade da nova era?
o céu estrelado foi manchado de sangue. A força do monge era formidável demais. As potências Rei Santo que cruzaram os reinos foram mortas por ele ou gravemente feridas e forçadas a fugir. Este era um prodígio que se aproximava infinitamente do nível de Rei Celestial. Todos estavam aterrorizados, sem ousar cobiçar a oportunidade, pois o monge não mostraria misericórdia. No entanto, o monge não entrou imediatamente na tumba. Em vez disso, sentou-se de pernas cruzadas no local, parecendo esperar por alguém, até que um enorme navio de guerra apareceu neste domínio estelar. O monge abriu os olhos. A pessoa que o grande sacerdote previu finalmente chegou. Capítulo 198. Su Shen chegou perto da tumba imperial. Incontáveis gênios o cercavam, mas não ousavam avançar um único passo, olhando para o monge de vestes brancas sentado à frente da tumba com um medo inigualável nos olhos. A aura do monge abalava o mundo. A cada respiração, um corpo dourado de milhões de metros de altura se manifestava, suprimindo o rio de estrelas. Este era um prodígio do reino Rei Santo. Você está esperando por mim? As palavras de Su Shen foram diretas, quebrando o silêncio no céu estrelado. Incontáveis seres olharam para ele, e alguns reconheceram sua identidade, exclamando em choque: este é o filho imperador da família Ye. Dizem ser o prodígio destinado a alcançar o Dao nesta geração, mas foi afligido pela maldição da extinção de almas por uma existência misteriosa e não pode viver além dos 100 anos. Su Shen. Ninguém mais acreditava que Su Shen pudesse passar dos 100 anos. No entanto, o monge disse: você é o filho imperador da família Ye? Se sim, então este rei está de fato esperando por você. Su Shen olhou para cima, vendo uma intenção assassina pavorosa florescer nos olhos do monge. Então, é alguém do Palácio Celestial. Su Shen reconheceu o símbolo do Palácio Celestial nos olhos do monge. O Palácio Celestial, na estrada do imperador, era definitivamente uma força de primeira classe, e agora o alvo deles era ele. As palavras do monge também confirmaram os pensamentos de Su Shen. O grande sacerdote disse que você deve ser morto. Não acredito que possa sobreviver à maldição da extinção de almas por 100 anos, mas está é uma ordem do grande sacerdote, e ninguém pode desobedecê-la. O monge permaneceu com as mãos atrás das costas, como se fosse uma deidade suprema, um dominador de todos os seres vivos, dando à vida de Su Shen uma contagem regressiva final. Essa cena enfureceu os seguidores de Su Shen. Ji Shangkong se voluntariou: deixe-me despedaçá-lo. Su Shen balançou a cabeça. Você não é oponente dele, nenhum de vocês é. Embora Ji Shangkong possuísse um corpo de espírito santo e um poder de combate inigualável, ele ainda não havia entrado naquele domínio proibido. A lacuna entre um santo e um rei santo já era imensa, sem mencionar que o monge não era um indivíduo comum. Su Shen ascendeu saindo do navio de guerra com uma luz imortal sem limite surgindo de seu corpo. O poder do corpo do Dao da imortalidade voadora manifestou-se pela primeira vez, como se estivesse atravessando uma fenda temporal. Em apenas um borrão, a figura de Su Shen já havia cruzado 10.000 li. Su Shen parou diante do monge e disse calmamente: o grande sacerdote do Palácio Celestial é de fato digno de sua habilidade de prever o futuro, mas ele não deveria, sob nenhuma circunstância, ter enviado você. Ele tinha algum entendimento sobre o Palácio Celestial. Seu grande sacerdote possuía a habilidade de prever brevemente o futuro, embora a um custo alto. Este era um indivíduo extremamente perigoso. Talvez ele tenha previsto a sobrevivência de Su Shen e despachado especificamente um prodígio de nível rei santo para ficar à espreita aqui, preparando-se para estrangulá-lo completamente. As pupilas do monge contraíram-se subitamente. Antes mesmo que seus olhos pudessem piscar, Su Shen chegará diante dele, possuindo o porte de um imortal supremo, sem mostrar o menor sinal de pânico. O monge não pôde deixar de perguntar: por quê? Su Shen agiu com uma velocidade que era meramente um conceito. Antes que sua voz pudesse alcançar os ouvidos do monge, este sentiu uma dor aguda. Naquele momento, a voz de Su Shen finalmente veio: porque você é simplesmente fraco demais. Um coração apareceu na mão de Su Shen, batendo continuamente, com escrituras budistas fluindo sem parar e sangue dourado correndo através dele. Um buraco apareceu no peito do monge, o que o deixou incrédulo. Em apenas um instante, seu coração fora retirado. Naquele momento, o monge teve apenas um pensamento: escapar. O grande sacerdote o enganara. Que tipo de monstro era aquele, afinal? Em uma única troca ele fora gravemente ferido. Su Shen olhou para a figura do monge em retirada, pegou casualmente uma espada sagrada e a desceu suavemente na direção dele. Uma luz de espada dividiu o mar de estrelas em duas margens. Acompanhado por um grito, o que aterrorizou os seres ao redor foi que um poderoso rei santo que dominara o mar de estrelas e buscará monopolizar a oportunidade do grande imperador, morrera exatamente assim. No exato mesmo momento, de dentro da tumba do grande imperador originalmente selada, uma aura pavorosa de extremo Dao explodiu subitamente, seguida por um objeto borrado voando para fora dela. Uma arma imperial de extremo Dao. A arma imperial de um grande imperador dos tempos antigos caiu nas mãos de Su Shen. Claramente, ela reconhecera Su Shen, carregando o legado de um grande imperador, pretendendo transmitir tudo a ele. Todos estavam entorpecidos. Depois de 100 anos, o filho imperador da família Ye morrerá? Se fosse antes, eles estariam absolutamente certos de que ninguém neste mundo poderia sobreviver à maldição da extinção de almas, mas agora, se alguém pudesse sobreviver, seria definitivamente o filho imperador da família Ye. Para tal figura morrer sob a maldição, eles achariam inacreditável, abatendo facilmente um grande inimigo através de reinos, ganhando o reconhecimento de uma arma imperial e recebendo o legado de um grande imperador. No entanto, em seus corações nem um pingo de inveja surgiu, acreditando que era apenas o correto. Su Shen retornou calmamente ao navio de guerra. A oportunidade dentro da tumba imperial caíra em suas mãos com facilidade. Naquele momento, todos finalmente vislumbraram a ponta do iceberg do potencial do grande imperador. Tendo obtido a oportunidade, Su Shen preparou-se para retornar à passagem imperial para estudá-la. Filho imperador da família Ye, por favor, aceite-me, desejo seguir você. O imperador celestial dragão negro, que fora suprimido pelo monge, voou seguindo de perto o navio de guerra. Ele transformou-se em forma humana e ajoelhou-se diretamente diante de Su Shen com um baque.
Embora tivesse sido suprimido pelo monge, ninguém o consideraria fraco. Ele também era um prodígio com potencial para se tornar um rei celestial, mas agora não mostrava arrogância alguma, ajoelhando-se e oferecendo sua lealdade. Essa cena, em tempos normais, seria um evento de grande magnitude, mas hoje era o mais insignificante dos assuntos menores. Su Shen olhou para baixo. A expressão do dragão negro era devota. Ainda me falta uma montaria. A expressão do imperador celestial dragão negro iluminou-se de alegria. Ele não mostrou vergonha alguma. Em vez disso, disse repetidamente: obrigado, mestre. O dragão negro está disposto a ser uma montaria ao lado do mestre. Apenas tal figura era digna de tê-lo servindo como montaria, seguindo-o até a morte. Su Shen assentiu, e mais um dragão negro juntou-se ao navio de guerra. Su Shen começou a compreender o legado do grande imperador trazido pela arma imperial. Enquanto isso, o navio de guerra continuava a navegar para as profundezas da estrada do imperador. Capítulo 199 e 200. A notícia de que o filho imperador da família Ye subjugou o imperador celestial dragão negro e obteve a boa fortuna de uma arma imperial do extremo Dao se espalhou. Até mesmo pessoas do Palácio Celestial foram pessoalmente mortas pelo filho imperador da família Ye. O fato abalou as 4 direções. Parece que o filho imperador da família Ye cultiva há menos de um século, e não há fracos no Palácio Celestial. O rei dos olhos brilhantes do Palácio Celestial era um destaque entre eles, aclamado como tendo potencial para se tornar o 9º rei celestial. No entanto, ele foi morto pelo filho imperador da família Ye, que cultiva há menos de um século. Agora, o filho imperador da família Ye provavelmente se tornou um inimigo do Palácio Celestial. O mestre do Palácio Celestial está no topo da estrada do imperador, uma das potências com mais esperanças de se tornar um imperador nesta era. Há muito poucos que podem competir com ele na estrada do imperador. Não necessariamente. Esse filho imperador da família Ye é um fantasma de vida curta. Talvez seja apenas um momento passageiro. A maldição de extinção da alma não pode ser resolvida. Sim, é realmente uma pena. Se o filho imperador da família Ye não tivesse sido atingido pela maldição de extinção da alma, que tipo de talento ele possuiria? Uma das figuras mais promissoras para se tornar um imperador nesta era. Calculando o tempo, deve estar se aproximando do prazo final desde que o filho imperador da família Ye foi amaldiçoado pela maldição de extinção da alma. Quem sabe quantas pessoas serão tentadas pela arma imperial do extremo Dao e pelo legado do grande imperador que o filho imperador da família Ye obteve. Esta estrada do imperador não está pacífica. Dentro de um certo reino, Su Shen estava compreendendo o legado do grande imperador que obteve no 5º passo do imperador. O legado do grande imperador que ele obteve chamava-se Escritura do Imortal Voador, um legado deixado pela geração anterior do corpo do Dao do Imortal Voador. A aura do corpo do Dao do Imortal Voador exibida por Su Shen atraiu uma arma imperial do extremo Dao deixada por um antigo grande imperador imortal voador. A divindade dentro da arma imperial do extremo Dao reconheceu Su Shen e, em nome do grande imperador imortal voador, aceitou Su Shen como discípulo, transmitindo a escritura imperial e os profundos mistérios da grande realização do corpo do Dao do imortal voador. O grande imperador que alcançou o Dao através do corpo do Dao do imortal voador no passado era, sem dúvida, o melhor professor de Su Shen nesta vida, e também sua maior boa fortuna. Em apenas algumas décadas, a compreensão de Su Shen sobre o corpo do Dao do imortal voador avançou aos trancos e barrancos. Na mente de Su Shen, havia uma pequena pagoda irradiando o poder de um imortal voador. Esta pequena pagoda era a lendária arma imperial do extremo Dao deixada pelo antigo grande imperador imortal voador. Su Shen abriu os olhos e olhou para o céu profundo. O olho celestial das miríades de leis girou e no céu profundo dentro de seus olhos havia auras densas. Um bando de canalhas. Calculando o tempo, ele estava afligido pela maldição de extinção da alma há um século. Nenhum ser vivo atingido por essa maldição jamais viveu por mais de 100 anos. Inumeráveis prodígios na estrada do imperador, cobiçando o legado do grande imperador, estavam esperando o momento em que a maldição explodisse para competir pelo legado. Ninguém conseguia resistir à tentação do legado de um grande imperador. Su Shen baixou os olhos. A aura de seu corpo estava declinando rapidamente, parecendo envelhecida e frágil. Então ele subitamente cuspiu um gole de sangue fresco. A maldição de extinção da alma dura apenas um século. O céu está tentando me destruir, Ye Shen? Su Shen questionou a injustiça do céu. Seu tom era lúgubre. O filho imperador da família Ye está realmente falhando. Sua aura está declinando e sua chama de vida está se extinguindo. Alguém observando esta cena sentiu piedade. Mas ainda mais havia ganância. Afinal, aquela era uma arma imperial do extremo Dao. E havia também o legado de um grande imperador. Quem não seria tentado? Entre as auras densas, uma aura crescia rapidamente. Vagamente, uma criatura com tentáculos na cabeça e uma carapaça verde nas costas apareceu. Uma pessoa moribunda. O que há para temer? Já que você não vai levar este legado do Dao imperial, eu levarei. Aquela criatura verde era incrivelmente arrogante. Ele era claramente uma existência do Reino Santo, que estendeu diretamente uma mão, querendo agarrar Su Shen. Neste momento, uma aura aterrorizante avançou, envolta em chamas negras. Após uma inspeção mais próxima, era precisamente a traíra negra circulando ao lado de Su Shen, que subitamente rompeu com uma aura monstruosa. Imperador Celestial Dragão Negro, é você? A criatura verde claramente reconheceu o Imperador Celestial Dragão Negro e com certo receio disse, o filho imperador da família Ye vai morrer. Por que você ainda o segue? O Imperador Celestial Dragão Negro disse com raiva, meu mestre não morrerá. Apenas você morrerá. Vocês, pessoas, só ousam emergir quando meu mestre está em grande dificuldade. Se meu mestre não tivesse sido gravemente ferido, qual de vocês, canalhas mesquinhos, ousaria mostrar o rosto? A criatura verde bufou friamente, obstinado. A criatura verde e o Imperador Celestial Dragão Negro se envolveram em uma batalha feroz, mas em menos de algumas rodadas. A lança do purgatório na mão do Imperador Celestial Dragão Negro perfurou diretamente a criatura verde, manchando o céu estrelado com sangue.
Poderoso demais. O Imperador Celestial Dragão Negro, tendo seguido Su Shen por apenas algumas décadas, teve seu poder de combate elevado a outro nível. Vendo esta cena, várias auras aterrorizantes apareceram simultaneamente no céu estrelado, cercando o Imperador Celestial Dragão Negro. Estes eram todos prodígios extremamente formidáveis. Um dragão negro, seu corpo inteiro é um tesouro. Extraiam seus tendões de dragão, bebam seu sangue de dragão e forjem tesouros com sua alma de dragão. O alvo dessas pessoas era, na verdade, o Imperador Celestial Dragão Negro. Uma grande batalha explodiu. No entanto, este não era o fim. O Imperador Celestial Dragão Negro foi contido, e mais criaturas apareceram, indo direto para Su Shen. Uma mão grande pressionou diretamente aquelas criaturas poderosas que avançavam. Em um instante, carne e sangue voaram, e mais de 10 criaturas do Reino Santo morreram tragicamente. Uma criatura irradiando luz dourada era incomparavelmente dominadora. É um santo inato. Este filho imperador da família Ye também é uma pessoa extraordinária. Ele pode até subjugar um santo inato tão indisciplinado. Matando aqueles no mesmo reino como formigas, o santo inato era verdadeiramente aterrorizante de tão poderoso. Mas mesmo assim, potências supremas que estavam à espreita no céu estrelado ainda apareceram. Este era um prodígio do reino Rei Santo Selado, que devido ao surgimento do legado do grande imperador, atacou diretamente Ji Shankon, e foi ainda mais arrogante. O santo inato de fato possui um poder de combate inigualável, mas seu cultivo é simplesmente fraco demais. Hoje eu matarei o lendário santo inato e mancharei o proibido com sangue. Aquele rei santo atacou subitamente, mas a expressão de Ji Shankon permaneceu inalterada. Incontáveis leis desceram sobre sua cabeça, seu corpo físico era impecável, e ele desferiu um soco, colidindo com aquele rei santo. A diferença de reino era de fato grande, mas para uma criatura inata desse calibre, o reino não é o único critério para medir a vitória. O rei santo foi despedaçado. Aquelas auras cobiçando os segredos de Su Shen estavam agora cheias de medo. Eles haviam entendido mal uma coisa. Mesmo que o filho imperador da família Ye morresse, seus seguidores poderiam facilmente matá-los. Fosse o Imperador Celestial Dragão Negro ou Ji Shankon, ambos eram gênios de primeira linha. Na estrada do Imperador, eles estariam acima de todos os outros. Poderia ser que mesmo que o filho imperador da família Ye morra, ninguém será capaz de obter o legado do grande imperador? Todos estavam antecipando a morte de Su Shen, acreditando que após ele morrer, teriam uma chance de competir pelo legado. Mas, a realidade lhes deu um golpe pesado. Capítulo 201. No entanto, justamente quando todos pensavam que a situação estava resolvida, uma série de cânticos budistas ecoou subitamente entre o céu e a terra. Olhando para cima, uma figura incrivelmente colossal apareceu no céu estrelado. Não era apenas uma. Eles pareciam estar dentro de uma pintura, sendo observados por figuras do lado de fora dela. Aqueles olhares, mais brilhantes que o sol, entrelaçavam-se com runas antigas, e seres formidáveis erguiam-se imponentes. Palácio Celestial, Portal Imperial, Salão da Execução de Deuses, Montanha das 10.000 Feras. Sem exceção, todas eram facções aterrorizantemente poderosas na estrada do imperador e neste momento, elas desciam sobre este passo imperial. Droga! Não foi dito que existências de nível rei celestial não podiam descer ao 10º passo imperial? Alguns estavam apavorados, com o couro cabeludo formigando, porque todas as existências que desciam eram figuras de elite de várias facções, que já haviam alcançado o reino do grande santo há muito tempo. Não, eles cortaram o próprio cultivo. Tudo isso foi pelo filho imperador da família Ye. Era terrível demais. Essas existências, que poderiam dominar até as profundezas da estrada do imperador, na verdade cortaram o próprio cultivo, pagando um preço enorme para retornar das profundezas da estrada do imperador ao 10º passo imperial. Tudo pelo filho imperador da família Ye. Ji Shankon e o Imperador Celestial Dragão Negro haviam matado seus grandes inimigos, mas agora enfrentavam uma situação ainda mais aterrorizante. Aquelas existências, com apenas um fiapo de seu Ki, eram suficientes para colapsar sistemas estelares, mesmo que não quisessem admitir, diante dessas existências. Eles ainda eram como formigas. Aqueles prodígios de nível rei celestial de linhagens transcendentes do Dao sussurravam entre si, discutindo como dividir Su Shen. Voltem. Uma voz fraca quebrou a atmosfera pesada. Neste momento, foi Su Shen quem falou. Ji Shankon e o Imperador Celestial Dragão Negro receberam um comando e retornaram ao lado de Su Shen, respeitosamente. E neste momento, sob o olhar de todos, a aparência envelhecida, enfraquecida e pálida de Su Shen desapareceu. Cabelos negros caíram sobre seus ombros e, sob seu manto escuro, seu Ki era profundo, como um antigo rei Deus ressuscitando, irradiando brilho eterno, não mostrando nenhum rastro de seu estado crítico anterior. Eles haviam caído em uma armadilha. O filho imperador da família Ye não estava de forma alguma gravemente ferido ou em estado crítico devido à maldição de extinção da alma. Tudo era um disfarce. As almas divinas de alguns seres vivos tremeram, pensando na possibilidade mais horripilante. O filho imperador da família Ye não fora gravemente ferido pela maldição de extinção da alma do início ao fim. Tudo era apenas uma ilusão. Uma tática de pescaria do filho imperador da família Ye para atrair todas as facções que nutriam intenções assassinas contra ele. Ele é realmente tão confiante? Desta vez, houve até existências de nível rei celestial que cortaram o próprio cultivo para vir ao 10º passo imperial. Su Shen permaneceu acima do mundo antigo, seu Ki profundo desencadeando fenômenos de colapso do céu e da terra. Neste momento, uma tribulação aterrorizante estava se condensando. Tribulação de Rei Santo. O filho imperador da família ia cultivar apenas por pouco mais de 100 anos, mas já estava começando a passar por sua tribulação de Rei Santo. Ninguém conhecia a força específica do filho imperador da família Ye, mas neste momento todos ficaram chocados, incluindo os prodígios de nível rei celestial que cruzaram reinos. Tornar-se um santo em pouco mais de 100 anos já era um evento que abalaria o mundo em toda a história, e passar pela tribulação de Rei Santo em pouco mais de 100 anos.
Quão aterrorizante era isso? Prodígio não era suficiente para descrever. Do Reino Santo ao Reino Rei Santo, era preciso passar pelos 9 céus. E passar apenas uma camada em 100 anos já era a aptidão de um prodígio. Entrar no Reino Rei Santo em 100 anos, mesmo com Susheng possuindo o corpo do Dao do imortal voador, deveria ter sido impossível, mas... E ele o lhe alimentara Susheng com muitos remédios divinos inigualáveis no passado, e as propriedades medicinais residuais não podiam ser totalmente dissolvidas, permanecendo dentro de seu corpo. Susheng passou 100 anos inteiros refinando essas propriedades medicinais e só então foi capaz de atacar o Reino Rei Santo em 100 anos. Filho imperador da família Ye, você está disposto a se juntar ao meu palácio celestial? Se você se juntar ao palácio celestial, a questão de você matar nossos membros pode ser esquecida, e você se tornará uma existência abaixo de apenas acima de 10.000. Seu status estará até acima do meu. O rei celestial do palácio celestial ficou comovido. Tal aptidão era suficiente para o palácio celestial resolver a inimizade e recrutá-lo. Susheng desdenhou, puxando diretamente o rei santo do palácio celestial para o alcance de sua tribulação. No entanto, não parou por aí. Susheng puxou diretamente os reis celestiais de outras facções para o alcance de sua tribulação também. Ele realmente queria arrastar todos para a tribulação com ele e matá-los em meio à calamidade. O poder do imortal voador varreu adiante, velocidade incomparável, técnicas secretas de controle do tempo condensadas entre as palmas de Susheng. Ele atacou em todas as direções. Essas existências de nível rei celestial haviam cortado uma parte de seu poder, e Susheng naturalmente não perderia essa oportunidade. A estrada do imperador está destinada a ser inimiga do mundo. Nas profundezas da estrada do imperador, ninguém deixaria de querer se tornar um imperador. Susheng, naturalmente, também queria se tornar um imperador, especialmente alcançá-lo em uma única vida. Uma grande batalha explodiu, e o rei celestial do palácio celestial disse com raiva: eu vi que sua aptidão era boa e estava disposto a deixar de lado nossas queixas, mas não esperava que você recusasse um brinde e preferisse uma punição. Susheng atacou diretamente o rei celestial do palácio celestial. Ambos os lados liberaram seu grande poder e lutaram ferozmente. Susheng, enquanto passava por sua tribulação de rei santo, também lutava contra os reis celestiais de várias facções, seu ki crescendo cada vez mais forte. Acompanhado pela lavagem da luz do imortal voador, despedaçando um grande inimigo após o outro, Susheng, envolto em luz do imortal voador, era como um imortal exilado dos céus, matando inúmeros reis celestiais, mas também como um Lorde Demônio descendo sobre o mundo. Não. O rei celestial do palácio celestial gritou em agonia. Os métodos de Susheng eram realmente terríveis demais. No corpo de Susheng, ele viu a sombra de seu próprio senhor. Talvez esta fosse uma existência ainda mais aterrorizante que seu próprio senhor. Este foi seu último pensamento. O corpo do imortal voador de Susheng, em batalha, banhado no sangue de inúmeros prodígios de nível rei celestial, na verdade avançou ainda mais, alcançando a pequena realização no corpo do Dao do imortal voador. Seu poder de combate era tão aterrorizante que era suficiente para aniquilar existências de nível rei celestial. Ninguém conseguia escapar, porque não importa o quão rápidos fossem, não poderiam ser mais rápidos que o corpo do Dao do imortal voador. Era desesperador. Os prodígios do grande reino assistiram enquanto um prodígio de nível rei celestial após outro era massacrado, seus corações cheios de tristeza. Mesmo sendo poderosos como um rei celestial, eles morrerão. A estrada do imperador é desolada, em todos os lugares manchada de sangue. Alcançar o Dao. Alcançar o Dao, no final, não é nada além de um sonho passageiro. Em uma vida, apenas uma pessoa pode alcançar o Dao. Quão cruel é isso? Mesmo que seu talento seja inigualável, você sempre servirá apenas como um degrau para uma pessoa. Após milhares de gerações, seu nome será extinto. Seus passos desaparecerão, reduzidos a uma poeira minúscula atrás daquela figura suprema. Do outro lado do grande reino, um ki extremamente aterrorizante emanou, explodindo com a morte do rei celestial do palácio celestial. Quem ousa matar o rei celestial do meu palácio celestial? Morra! O que era magnífico, e um ser poderoso supremo cruzou incontáveis reinos agindo. Olhando para aquele que capaz de aniquilar tudo, Susheng permaneceu com as mãos atrás das costas, buscando a morte. No mesmo momento, um poder proibido inigualável desceu. Com um grito, o ki do ser poderoso supremo do palácio celestial que cruzara reinos desapareceu, desconsiderando as regras da estrada do imperador e agindo precipitadamente. Mesmo que não tivesse morrido, foi o suficiente para fazê-lo sofrer grandemente. A estrada do imperador estava calma. Todos ainda estavam imersos na comoção de agora há pouco. Apenas a voz de Susheng ecoava. Eu, Yeshen, desejo estabelecer o Salão das 10.000 Leis, para conquistar a estrada do imperador e proteger as gerações futuras. Todos aqueles com aspirações podem se juntar ao Salão das 10.000 Leis e trabalhar juntos por uma grande causa. Todos vagamente pareceram ver que outro gigante estava prestes a surgir na estrada do imperador, seu nome ecoando através de incontáveis gerações. O nome do Salão das 10.000 Leis estava destinado a se espalhar por todo o universo, chocar a estrada do imperador e atrair incontáveis prodígios para se juntarem um após o outro. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!